Graça e paz, queridos da IPCA. Nós estamos hoje, meus queridos irmãos, entrando no nosso 47º dia de Maratona Bíblica. E hoje nós estaremos, então, encerrando o estudo da carta de Tiago, o 5º capítulo, escrito por Tiago. Tiago ele vai começar este capítulo 5, queridos, chamando a atenção dos ricos. Tiago ele se dirige, obviamente, aos cristãos ricos, pessoas ricas que haviam se convertido ao cristianismo naquela época. Não era muito comum isso acontecer, pessoas ricas se converteram ao cristianismo. Mas, segundo nós vimos aqui no relato de Tiago, isso de fato ocorreu. Segundo, então, a exortação de Tiago, o que estava acontecendo é que estes cristãos ricos, eles estavam explorando, estavam oprimindo os seus empregados. E, como Tiago chama aqui, esses empregados eram pessoas pobres. Tiago, então, ele recrimina de forma muito enfática os ricos opressores do 1º até o 6º versículo. Então, ou seja, no capítulo 5, versículo até 6, Tiago ele vai tratar esse tema, justamente combatendo e justamente exortando os cristãos ricos a pararem de explorar os cristãos pobres. Tiago, então, recrimina os ricos opressores que, segundo Tiago, eles estavam acumulando riquezas à custa do salário dos seus empregados. Ou seja, eles retinham e gastavam o que era para pagar os seus empregados. Seus empregados trabalhavam e na hora de fazer o pagamento, eles retinham esse pagamento e acabavam gastando. E como seus empregados eram pobres, eles não podiam fazer nada, porque naquela época, de fato, as pessoas mais ricas, as que tinham mais posse, obviamente elas tinham mais regalias. Não é diferente de hoje, não é verdade, queridos? Mas, porém, Tiago, ao recriminar esses ricos, é interessante que ele faz usando um estilo profético que era muito típico dos profetas do Antigo Testamento. Porque ele mostra o seguinte: olha, a punição de vocês pode ter certeza absoluta que em Deus ela logo chegará. Tiago mostra, principalmente aí no versículo 3, que do ponto de vista da eternidade, as riquezas terrenas, e especialmente aquelas adquiridas de forma iníqua, como era o caso aqui desses ricos opressores, segundo Tiago, que Tiago estava combatendo, essas riquezas que são obtidas de forma ilícita neste mundo, queridos, elas não valem de nada. Tiago, então, ele mostra que o apego exagerado aos bens desta terra tende a tirar o foco da eternidade. Tiago vai dizer que enquanto os ricos opressores só pensavam em adquirir cada dia mais e mais bens e dedicarem suas vidas a isso, deixavam de perceber vamos dizer assim, o momento que viviam, ou seja, o raiar da nova era em Jesus Cristo, a chegada do reino de Deus em Cristo. O fato é, irmãos, que esta passagem se aplica a todos aqueles que hoje gastam, todos aqueles que investem a sua vida perseguindo riquezas e bens, e se esquecem de que o reino de Deus já chegou e de que ele deve ter a prioridade em nossa vida. Ao expor, queridos, os pecados e falhas dos ricos opressores e os adverti-lo em tom profético de que eles seriam punidos no dia do juízo, Tiago, então, ele, a partir do versículo 7 até o versículo 11, ele vai deixar de falar dos ricos opressores e vai trazer uma mensagem de consolo, uma mensagem de refrigério, uma mensagem de ânimo, de incentivo àqueles que estavam sendo oprimidos. Tiago, dos versículos 7 a 11, ele se dirige aos crentes e aos pobres que eram vítimas dos patrões injustos mencionados nos versículos anteriores. Os pobres eram oprimidos pelos ricos proprietários de terra para os quais eles trabalhavam. Tiago lhes dirige exortações práticas quanto a como eles deveriam agir. Ou seja, Tiago está dizendo: olha, vocês estão sofrendo, tudo bem, mas então eu vou dar para vocês um guia, um parâmetro de como vocês devem agir diante disso. E Tiago diz: olha, nos versículos 7 a 8, vocês devem aguardar a vinda do Senhor. E Tiago diz não apenas aguardar, mas Tiago fala a forma que eles devem aguardar. Dos versículos 9 a 11, Tiago vai dizer o seguinte: olha, vocês devem aguardar sem se impacientar ou até mesmo se queixar uns aos outros. E no versículo 11, Tiago ele vai citar o exemplo de Jó, dizendo que Jó suportou sofrimento com paciência. E Tiago diz: olha,
vocês são felizes, não pelo fato de vocês terem sofrido, mas sim por vocês terem perseverado na fé, até mesmo debaixo de sofrimento. Tiago diz, olha, vocês não abandonaram a fé, mesmo diante da opressão, mesmo diante do sofrimento. Queridos, quando olho para passagens como essa e observo o cenário evangélico que vivemos, eu penso que nem sempre nós somos assim. Diante das dificuldades da vida, às vezes nós nos queixamos contra tudo e todos, às vezes nós nos impacientamos, nos inquietamos, nós ficamos tristes, revoltados, às vezes achamos que estamos sendo abandonados por Deus, mas Tiago nos mostra que deveríamos ter uma atitude, a mesma atitude que esses crentes tiveram, esperar no Senhor. Deveríamos, queridos, fazer como esses homens ao qual Tiago está falando. Deveríamos nos render completamente a Deus e ser governado por Ele. Porque ser cristão, queridos, não é ser poupado ou ser livre dos problemas, mas com certeza, com Cristo, nós passaremos pelos problemas e seremos livres nos problemas. No final, então, da carta, nos versículos 12 a 20, Tiago ele vai fazer uma série de instruções e exortações gerais aos seus leitores sobre 3 aspectos da vida cristã. No versículo 12 ele vai falar sobre o juramento, dizendo a palavra do crente deve ser sim, sim, não, não. Dos versículos 13 a 18 ele vai falar do valor, da importância da oração, principalmente, queridos, o ministério dos presbíteros no que tange a vida de oração na igreja. E nos versículos 19 a 20 ele vai dizer, olha, existem pessoas desviadas que devem ser resgatadas. E eu quero concluir, queridos, o estudo dessa carta, falando que apesar da distância temporal que nos separa do ambiente vivido de Tiago e até mesmo no mundo dos seus primeiros leitores, nós sabemos que os problemas enfrentados por nós cristãos são basicamente os mesmos. Devemos entender que os problemas, queridos, são os mesmos naquela época. Apenas as embalagens mudaram, apenas estão mais modernas. Mas as dificuldades e os problemas continuam sendo os mesmos. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê força para ouvirmos as exortações e instruções dadas por Tiago nessa carta, principalmente dada no primeiro capítulo, onde devemos ser não apenas ouvintes da palavra de Deus, mas acima de tudo, praticantes dela. Então eu te convido a estarmos orando neste momento e encerrando o nosso estudo da carta de Tiago. Senhor, obrigado pela semana que o Senhor nos deu, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos permitiu estudar a Tua Palavra, estudarmos o livro de Tiago e pedimos ao Senhor que nos ajude a estarmos não apenas ouvindo, mas praticando a Tua Palavra dia após dia. Dai-nos graça e nos conceda, Pai Santo, o privilégio de sermos praticantes da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Cause the sun to rise in the eastern sky.